ultrapassado isso sem problemas, sem grandes problemas, a gente tem conseguido fazer. Nós escolhemos o tema de hoje, a gente começar a falar pela situação da pensão, porque muitas vezes é uma situação de que não tem muito como esperar, né? Se aconteceu o evento, a gente precisa dar essa resposta de imediato. E a situação da pensão, neste momento, ela teve mudança significativa, né? Então, por isso a gente escolheu essa situação de a nossa proposta é estar conversando durante 1h30. Se a gente não esgota o assunto, a gente já sai com uma agenda para poder voltar a falar sobre isso e depois a gente vai discutindo os demais assuntos. A gente tem a questão das regras de transição, a gente tem a questão das aposentadorias especiais e aposentadorias deficientes, de que a gente vai pautando e vamos ver se, no máximo, a gente não atravessa aí o mês, pelo menos se não falar de 2 assuntos durante cada mês. Seja bem-vinda, Verônica. Se a gente consegue, pelo menos isso, a gente falar de 2 assuntos cada mês para a gente poder caminhar, né? Como vocês sabem, né? Quando se discute a Comprev, se a gente não se abraça todo mundo, a coisa não é a Comprev, né? Se a gente não tem abraço, isso não é a Comprev, mesmo não sendo pessoalmente, né? Sintam-se todos abraçados, muito abraçados mesmo, né? E a gente, com a proteção, né? Nós aqui nas Américas, né? Nós temos que sempre invocar a proteção da Virgem de Guadalupe, que é a padroeira não só do México, mas das Américas, né? A nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e vamos continuar com as bênçãos de Deus, tocar o nosso projeto. Quando a gente fala de pensão, a gente tem alguns pontos que são ligados e que a gente precisa de verificar essa situação, essa discussão precisa ser bem feita. A pensão está ligada à situação dos dependentes. A pensão vai ser ao conjunto de dependentes do segurado que vier a óbito durante a sua vida ativa ou mesmo que esteja aposentado. Do conjunto de dependentes, a gente já tinha essa situação discutida desde a emenda 20, de que o conjunto de dependentes não pode ser diferente do conjunto de dependentes que a gente tem no regime geral. Então, nós temos, no primeiro nível, o cônjuge e os filhos, o cônjuge e os equivalentes ali, na união estável, etc. Então, inclusive na união homoafetiva, então, temos o cônjuge e os filhos que estão na primeira linha de dependência, aonde, para esses, não precisa fazer prova de dependência econômica. O próprio vínculo tem presunção de veracidade e de dependência plena. Então, esse segmento, essa primeira linha, são dependentes natos e que não precisa se fazer nenhuma outra prova. Basta que provou ser cônjuge, é dependente. Provou ser filho, é dependente. Não existe mais filho ou menos filho. É cônjuge dependentes e os filhos ali na mesma linha. Em relação a cônjuge, nós temos a situação de que hoje acaba sendo uma situação comum alguém que está numa segunda ou terceira união e que pagava pensão alimentícia a um dos ex. Então, nós temos o cônjuge e um ex-cônjuge. Então, as legislações mais antigas tinha-se por base de que, como dependente, você tinha o cônjuge e o ex-cônjuge também, se recebesse alimento, seria dependente. A gente tem tratado isso, acompanhado a evolução legislativa, de que o ex-cônjuge não entra no mesmo nível do
do cônjuge atual. O ex-cônjuge tem apenas um vínculo de credor de alimentos, ele tem direito a uma pensão alimentícia. Ele não sendo dependente, ele não vai ter uma pensão previdenciária. Então, essa situação, nós precisamos ter ela bem definida, de que a questão do ex-cônjuge na condição de credor de alimentos nem sempre acontece. Não em todas as separações que se fica um dos cônjuges devedor de alimentos, de pensão alimentícia ao outro. Seja bem-vindo, Ayrton. Então, se não existe, durante a vida, enquanto estiver vivo, o Ayrton, por exemplo, não estiver pagando pensão alimentícia a ex, não é depois que o Ayrton morre que a ex vem e se candidata como dependente para ter direito à pensão. Essa situação não cola. É a situação do que aquilo que tinha no momento do óbito, é aquela situação ali. Em relação aos filhos, não se faz diferença. Se é filho do primeiro casamento, do segundo casamento, se é filho fora do casamento, filho vai ser sempre filho. Não existe ex-filho, né? E os filhos têm dependência econômica até a idade de 21 anos. Não é até a maioridade, né? Beatriz, seja bem-vinda. Não é até que atinja a maioridade. Nós tivemos uma discussão bem acirrada na mudança do Código Civil, que aumentou, que mexeu na questão da maioridade civil. Aumentou, não, diminuiu. Passou a maioridade civil ser aos 18 anos e não aos 21. Mas a questão previdenciária não era que seria dependente até a maioridade. Era dependente até a idade de 21 anos. E essa situação permanece até hoje. A gente trabalhando as revisões de legislação agora, nesse período, a gente ainda teve um instituto que a gente estava fazendo a revisão da lei e que vinha a discussão de que, olha, o ECA veio e trouxe a condição de que aos 18 anos o adolescente pode se manifestar sozinho. Então, por isso, já não teria direito mais à pensão. Mas você consulta toda a jurisprudência, mantém uma diferença muito, muito definida ali ainda entre a maioridade civil e a maioridade previdenciária. A maioridade previdenciária permaneceu aos 21 anos. Não reduz. Se eu levo para minha lei, olha, os filhos até a idade de 18 anos, tranquilamente, qualquer demanda judicial a gente vai levar chumbo. A gente vai estar com essa situação, a gente vai estar em desvantagem. A maioridade previdenciária continua aos 21 anos. Uma das situações que ainda na emenda constitucional 103 deu guarida bem de forma expressa ao tutelado, o menor sob tutela. Mas ao menor sob guarda ainda não houve, a Constituição não albergou o menor sob guarda como dependente. A gente tem observado de que boa parte da jurisprudência tem tratado de que o menor sob guarda tem todos os direitos, inclusive para fins previdenciários. A situação ali houve aquela preocupação que se tinha, e ainda a visão ainda é a mesma, que previdência é assistência à saúde, é plano de saúde. Seria de que eu tenho um neto sob guarda, ele tem direito, faz jus ao meu plano de saúde da mesma forma. Mas o meu neto sob guarda não faz jus
a pensão na condição de ser iguais aos filhos. Não tem essa condição. Judicialmente, você vai encontrar boa resistência no judiciário em excluir o menor sob guarda. Mas a Constituição ainda não albergou, a gente não traz para a nossa legislação e administrativamente o menor sob guarda a gente não vai conceder direito à pensão. E na mesma situação, né, estão os irmãos menores e os irmãos inválidos. Então, da mesma forma de que o filho dependente e inválido com uma incapacidade física ou mental ou intelectual vai permanecer, não se esbarra no limite de idade de 21 anos. Então, o conjunto de dependentes, esposa, filhos, irmãos e os pais. Então, esse conjunto de dependentes, se tiver alguém na primeira linha, exclui-se todos os demais. Eu tenho esposa e filhos, ou esposa ou filhos, os irmãos não entram na condição de dependente. Eu tenho esposa e filhos, os pais não entram na condição de dependentes. Então, essa situação, é preciso que a gente fique bem claro a gradação. Se tiver alguém na primeira linha, elimina os demais. Eu tenho alguém, não tem ninguém na primeira linha, não tenho esposa, não tenho filhos, os pais são dependentes. Aí precisa provar a dependência econômica. Se eu tenho os pais como dependentes, a outra linha, que seria os irmãos, não tem essa condição de dependência. Visto isso, nós temos a tela está aparecendo para vocês, os tópicos da apresentação? Então, tranquilo. A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico antes da Constituição de 88, na Constituição de 88, depois na emenda 20, na emenda 41, na época, a pensão nos termos da reforma, hoje, a pensão, as regras de cálculo de aposentadoria que vão influenciar na pensão, a regra de cálculo da pensão por morte e as cotas na pensão por morte e outros aspectos que a gente está falando, e também no aspecto das regras de acumulação de benefícios, que hoje muda, é uma das formatações bem complexas para a gente poder verificar. Na Constituição de 88, a pensão era a integralidade dos proventos ou a integralidade da remuneração do servidor. Então, seria a integralidade, a última remuneração, o último olerite do que o servidor teria. Uma das características que a gente tem até na Constituição, na vigência da Constituição anterior, aliás, à Constituição de 88, era de que nós tínhamos a pensão, por princípio, ela seria sempre metade da pensão seria da viúva, da eventual viúva, e metade dos demais dependentes. Então, se houvesse uma viúva, até 88, então a viúva sempre levava metade do valor da pensão e o restante é que seria, partilhado com os demais. Essa situação, com a Constituição de 88, mudou-se, que aí vem até 91, com a 8.213, que é a lei que regulamentou as condições no regime geral, a gente ainda tinha essa situação na dúvida, mas a partir dali, não. Então, a pensão é dividida para o conjunto de dependentes. Não existe a situação de que a viúva leva metade e os demais dependentes dividem a outra metade. Então, eu tenho a mãe e 3 filhos, são 4, cada um levará 25% do valor da pensão. Né? Então, na vigência da Constituição de 88 até a emenda 20,
era a totalidade dos proventos, se já tivesse aposentado, ou então a totalidade da remuneração do servidor. Nesse momento, a gente não tinha o parágrafo 2º do artigo 40, que limitava os benefícios à remuneração no cargo efetivo. Então, era realmente a última remuneração, o último olerite, com as parcelas temporárias todas que tivessem, da mesma forma que até aquela situação não eram vinculados ao regime próprio só servidores titulares de cargo efetivo. Então, até 98, a gente podia ter vereador, prefeito, comissionado, ter todos os vínculos também ligados ao regime próprio. De que às vezes a gente encontra a dificuldade das pessoas entenderem no momento presente, que a gente vai discutir, olha, de repente você tinha INSS até 93 e depois só vai ter INSS, o cidadão teve INSS depois de 2000 que ele era concursado. Mas ele sempre teve no município, né? Mas a gente se esquece que até dezembro de 88, se tinha regime próprio, todo mundo estava no regime próprio. Às vezes a gente fica aquela visão nossa de que ele não era concursado, então, até 88, mas ele era regime próprio até 15 de dezembro de 98, ele era regime próprio da mesma forma, mesmo não sendo concursado. Então, o primeiro passo nosso, né, de que a pensão, na vigência da Constituição, ela era a integralidade dos proventos ou a integralidade da remuneração, e já a forma de partilha era o conjunto dos dependentes. Com a Constituição, aí vem, aqui nós temos a situação que era no texto original. Aí vem com a emenda 20, a emenda 20, a gente está dando um destaque a ela, porque ela tem algumas coisas muito parecidas com as regras atuais. Aí vem o artigo 40, no parágrafo 7º, né? A lei disporá sobre concessão do benefício de pensão por morte, que será igual aos proventos do servidor falecido. Então, se é provento, significava que ele já era aposentado, tá? Ou o valor dos proventos que teria direito se o servidor em atividade na data do seu falecimento. Então, observem para vocês verem a semelhança disso com o texto da 103, que a gente vai ver depois. Se ele já estava aposentado, qual era o valor da pensão? O valor da aposentadoria dele. Se ele não estava aposentado, não era a última remuneração. Era o valor que ele teria direito a uma aposentadoria se se aposentasse exatamente no dia da morte. Aí vem, o servidor em atividade seria os proventos da aposentadoria que ele teria direito. Mas qual aposentadoria? Aí vinha essa dúvida que permanecia, mas qual aposentadoria que ele teria direito? Alguém que naquele momento não tinha idade, não tinha tempo, só poderia ter uma aposentadoria por incapacidade, uma aposentadoria por invalidez.